Oiê, eu sou Ana Paula e este é eu, professora de matemática. Eu resolvi criar este espaço aqui no sentido de compartilhar um pouquinho as coisas que eu venho fazendo em sala de aula. Eu trabalho em sala de aula com carteira assinada com uma turma minha, só minha, toda minha, tá? Sem estar substituindo nenhum outro professor desde 2019. Eu comecei a dar aula em turma de quinto ano, tá? Só matemática e raciocínio lógico, mas o foco mesmo é matemática. E de lá para cá, eu trabalhei com turmas de quarto ano, eu trabalhei com educação financeira no ensino fundamental, no Fundamental 2, eu trabalhei um ano na formação de professores em um curso de pedagogia, e mais recentemente eu passei num concurso para professor substituto aqui da Universidade Federal, né, de Pernambuco, para o Colégio de Aplicação. E a seleção de professor substituto aconteceu tipo um mês antes da seleção para professor efetivo, né, também do Colégio de Aplicação. E também passei para efetivo. E aí eu comecei a trabalhar com turmas do Fundamental 2 Ensino Médio a partir de julho de 2022. Então, assim, de certa forma, pela minha formatura, né, eu sou licenciada em matemática, começar a trabalhar em 2022, aos 30 e quase 38 anos, quase aos 37, eu ficando mais velha, me dá a ideia e a certeza de falar que eu ainda sou uma professora em início de carreira. Segundo semestre do ano passado, eu trabalhei com 2 turmas de terceiro ano do ensino médio e uma turma de nono ano, mas já peguei eles assim, segundo semestre, próximo do recesso de meio do ano, depois voltou com eventos, com feriados e tal. E aí eu considero experiência mesmo, assim, no Fundamental 2, a partir de 2023, que é quando eu pego, né, eu sou convidada a trabalhar com as turmas de sexto ano, as turmas ingressantes no colégio, turmas que vêm por sorteio, né, antigamente no colégio era feita uma prova de seleção para a entrada desses alunos do sexto ano, e desde o período da pandemia que começou com sorteios, e o ano passado eu acho que este ano se institucionalizou o sorteio como a forma de entrada dos estudantes no colégio de aplicação. Então, assim, eu me considero muito novinha. Apesar de que o conteúdo do sexto ano é muito próximo ali do conteúdo do quinto, né? Só que de uma forma um pouco mais aprofundada, ainda é tudo novo para mim, não é? O ritmo é novo porque é uma escola pública. Eu venho de uma escola particular em que quem é professor de escola particular sabe, né? A cobrança que é de você usar todo o material que o aluno compra ao longo do ano. Mas na escola pública, né? Quando eu entrei no colégio de aplicação, não sei se todas as escolas públicas funcionam nesse sentido. O primeiro questionamento que eu fiz à coordenadora foi: como é o trabalho com livro? Eu preciso dar de conta de todo o livro. Eu usei a expressão de cabo a rabo. Aí ela, não, você escolhe como você quer fazer, como você quer distribuir o conteúdo ao longo do ano e como você vai trabalhar, se é com ficha, se é só com livro, se vai alternar o uso dos dois, né? E assim, me deixou muito livre para desenvolver o meu trabalho. Então, assim, esse aqui é um espaço para compartilhar essas experiências. E para começar, já finalzinho do ano, final de 2023, eu termino o ano feliz, eu termino o ano assim, realizada, um tanto preocupada, assim, mas assim, feliz, sabe? Porque eu acho que eu tenho desenvolvido um trabalho bem legal com os meninos, muito mais no sentido muito mais além do ensinar fazer contas em matemática, né? Então, a partir das dificuldades que eu fui percebendo nas crianças, chamo eles de crianças mesmo, independente, apesar deles se acharem os adolescentes,
eu comecei a desenvolver um trabalho com eles de leitura, de interpretação, de observar a matemática. E eu sempre falava essa ideia para os meus alunos do quinto ano, apesar de na prática focar muito na questão do cálculo também, porque a escola exigia, que matemática não é só fazer contas. Matemática vai muito além do que só fazer continhas, né? E aqui no colégio de aplicação, eu sinto que eu tenho a oportunidade de trabalhar essa matemática além do só fazer contas, né? Do resolver problemas, de aplicar um procedimento que foi aprendido em alguma das aulas. E é isso. E agora no finalzinho do ano, né? Algo que me deu um start assim de começar é porque essa semana eu compartilhei no Insta uma sequência de stories assim bem longas. Para quem não usa o Instagram só para diversão, apesar do meu perfil profissional, eu acho um pouquinho cansativo você acompanhar aquele 1 minuto de stories, né? E eu falo muito e eu quero detalhar bastante as coisas. E eu preciso de um lugar em que eu possa detalhar bem essas coisas e falar muito, porque eu tenho essa mania. Sou calada, próximo de algumas pessoas fora ali do ambiente de sala de aula, mas em sala de aula eu acabo conversando demais. E quando eu vou explicar alguma coisa que eu fiz em sala de aula, eu gosto de detalhar bastante. Entendi que eu sou muito perfeccionista nisso, de dar todos os detalhes. Então eu acabo me demorando um pouquinho mais. E aí, né, essa semana, esses dias refletindo sobre o trabalho com divisão que eu estava fazendo com os alunos, eu perguntei a um colega meu, professor de lá já há muito tempo, de que forma ele sugeriria trabalhar divisão que não fosse da forma tradicional, como a gente aprendeu em sala de aula. Né? Eu aprendi divisão fazendo a continha da divisão. E aí eu queria uma forma diferente. Já tinha feito um curso, né, o curso de operações, números e operações, tá? Básicas ali para nível anos iniciais. Foi um do professor Miguel Ribeiro. Não sei se esse curso ainda está aberto, mas se tiver ou se ele reabrir novamente, é um curso que super vale a pena fazer. E esse meu colega, ele me trouxe coisas simples que eu tinha visto nesse vídeo, né, que era para trabalhar com os anos iniciais, mas que sim, eu posso trabalhar com sexto ano, né? E era 2 probleminhas simples, tá? Em que esses probleminhas, os alunos, eles precisavam fazer uma... A ideia que ele me passou foi de pegar algumas tampinhas, né, para dividir entre uma determinada quantidade de grupos, de pessoas, e a partir daquela distribuição entre as tampinhas, eu fosse justificando para eles como é que funciona o algoritmo da divisão. Aquele algoritmo longo que a gente vai dividindo, né? Divide, multiplica, e aí ou subtrai, ou então faz a subtração mentalmente e coloca lá seu resultado. Então, eu queria que o aluno entendesse como é que funciona esse procedimento e entendesse a divisão de uma forma significativa, né? Com algo que faz sentido. Então, além de usar o recurso físico, né, que foi o das tampinhas, eu montei uma ficha com 2 questões, com a mesma divisão para ser feita, só que os 2 problemas envolviam 2 sentidos da divisão, né, o sentido de distribuição e o sentido de partição, o sentido de medir, do quantas vezes cabe, né, quantas vezes o 3 cabe no 9 e tal. E aí, aliado a isso, né, eu nessa fichinha, além dos 2 probleminhas e de entregar o material para eles, que no caso eram as tampinhas, ao longo do ano, e nessa ficha não foi diferente, eu incentivei para que eles fizessem também o desenho, tá? Mostrando como que eles estavam organizando as tampinhas, como foi a distribuição que eles fizeram, e eles fossem justificando passo a passo. Teve algumas resoluções assim, tiveram. Outros alunos utilizaram o algoritmo, não é, já para responder, para ter certeza daquilo que ia fazer, de quantas tampinhas ia colocar e ia distribuir ali para cada amiguinho, que a ideia era essa, uma distribuição de 19 tampinhas para 6 amiguinhos. Mas aí
cada vez que eu saía orientando, vendo o que eles estavam fazendo, eu incentivava o uso do desenho para que eles pudessem explicar melhor aquilo que eles estavam pensando, né? Isso muito no sentido de justificar. E aí, quando a gente termina a atividade da ficha, que a gente fez essa atividade no laboratório, depois voltamos para a sala de aula para discutir como que eles tinham feito, uma aluna fez um desenho assim magnífico, explicando passo a passo, né, de como ela tinha feito. Para quem quiser ver a figura em si, tem um destaque lá no Instagram, no Ana Paula Lima Prof, desse desenho que ela fez e como ali vai justificar a divisão. Mas basicamente ela contou e ela desenhou, né, que organizou as 19 tampinhas em uma fileira, fez uma distribuição de 2 tampinhas para cada um dos colegas. Aí ela indica, né, a quantidade de pecinhas, de tampinhas que sobrou nessa primeira rodada, que no caso foram 8 tampinhas, tá? 7 tampinhas que sobraram. E aí ela pega, né, essas tampinhas que sobraram, e aí ela conta que faz uma distribuição ainda de uma tampinha por cada um dos colegas, né? Então, de 7, entrega cada uma delas e sobra uma tampinha. E aí no final ela não chega a responder, né? Mas na justificativa que ela vai lá ao quadro e coloca e tal, ela fala que dá 3 tampinhas por cada criança e que sobra uma tampinha. Então, a partir do desenho dela, e essa foi a ideia, né? De pegar as respostas que estavam bem mais detalhadas. Normalmente eu vou mesclando entre uma resposta que está assim mais ou menos, e aí a gente vai construindo no processo. Mas nesta atividade específica, eu procurei questões que estavam bem mais detalhadas. E de desenhos variados e de ideias variadas. Então, eu peguei uns 3 exemplos. Mas o exemplo dessa estudante, ele, para mim, assim, é o mais claro de todos. E aí, na aula, né, como alguns alunos tinham feito a divisão pela chavezinha, né, pelo algoritmo da divisão, eu perguntei para a sala novamente qual era a continha da matemática que a gente ia utilizar para resolver o problema. Aí eles apontaram lá 19 dividido por 3. E aí a ideia foi, né, como que o que está posto no desenho, e tinha uma outra aluna que ela tinha feito o desenho das tampas e tinha numerado uma por uma. E nos locais, né, nos grupos que ela fez a distribuição, você percebe a sequência que ela vai distribuindo a tampinha 1 em um lugar, a tampinha 2, a tampinha 3 em outro lugar, a tampinha 4, a tampinha 5, a tampinha 6. E aí volta lá para onde ela colocou a tampinha 1 e coloca a tampinha 7, e aí 8, 9, 10. Então, assim, ela fez mostra que pelo desenho há uma distribuição 1 a 1. Então, eu pego a resolução da estudante que distribui a tampinha uma a uma, tá? E a gente coloca no algoritmo da divisão, né? Então, se fulaninho tem 19 tampinhas e vai distribuir com 6 amiguinhos. Se ele der uma tampinha para cada amiguinho, quantas tampinhas ele distribuiu na primeira rodada? Distribuiu 6. Então, se ele tinha 19 tampinhas e distribuiu 6 tampinhas na primeira rodada, quantas tampinhas sobraram para ele distribuir na segunda rodada? E aí a gente faz novamente, né, observando o desenho que a estudante tinha colocado. Então, um primeiro momento foi, né, na distribuição uma a uma, como é que fica no algoritmo da divisão. Depois a gente foi para da estudante que fez a distribuição de 2 a 2, né, na primeira rodada, e depois fez uma distribuição de 1 a 1, então a gente já aumenta um pouquinho. E aí um outro estudante fala, professora, eu tenho uma forma mais rápida de fazer. Aí eu, como é que você faz? Não, dá para distribuir 3 por vez. Então, 3, se são 6 amiguinhos e cada um deles recebeu 3 na primeira rodada, então eu distribuí as 18 tampinhas e sobra uma tampinha. Então, assim, a gente fez um trabalho de construção, né, de entendimento de como passar do 19 dividido por 6 dá 3 e sobra 1. Começamos com valores assim pequenos, que é justamente para o estudante que tem dificuldade, ele possa compreender todo aquele procedimento até a gente chegar em valores maiores, né? E isso eu expliquei para eles em sala de aula, que dá para fazer a distribuição uma a uma quando as quantidades são pequenas, mas quanto maior a quantidade for, essa nossa estimativa ela também precisa aumentar nesse sentido,
para que a gente não demore tanto tempo. E alguns deles até comentaram, nossa, professora, de 1 a 1 dá para entender e tal, mas é muito longo, é muito demorado. Então, a gente vai aumentando os valores e vai tentando fazer esse processo de divisão dessa forma. Essa semana a gente vai ter avaliação, última semana de aula vamos ter avaliação, e aí a gente vai ver aqueles alunos que tinham mais dificuldade em divisão no início do ano, como é que eles estão terminando o ano agora, com a questão de leitura, de interpretação, da resolução de problemas envolvendo as 4 operações, e como é que eles percebem algumas relações ali entre os problemas. Então, assim, o que eu queria chamar a atenção aqui nessa sequência de atividades que eu relatei, né, que foi feito, é o quanto a gente acaba negligenciando o desenho, a gente acaba negligenciando as resoluções de estratégias, né, como é que o aluno está pensando em resolver, para aplicar diretamente um algoritmo que muitas vezes não faz o menor sentido para quem está ali, né? Por isso que a matemática é tão difícil, se torna tão difícil para alguns. E quando a gente parte de situações simples, quando a gente aproveita o pensamento do aluno, né, o tipo de resolução que ele está fazendo, aquilo que é comumente ensinado, né, da forma também como a gente aprendeu, ele começa a trazer um pouco mais de sentido e o aluno ele começa a compreender o porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo naquele algoritmo. Eu estou com uma estudante que está evoluindo bem de visão, né? Eu não sei como é que vai ser essa avaliação que ela vai fazer, como ela vai se sair nessa avaliação, mas assim, o pensamento é realmente aproveitar. E uma coisa que eu falei ao longo do ano para eles é que aproveite a estratégia, a forma como vocês estão pensando para fazer um desenho. Porque muitas vezes a forma como eles estão pensando, né? O desenho que eles estão colocando, eles estão materializando aquele pensamento dele, aquela linha de raciocínio em uma escrita, em um desenho, em um esquema, vai muito mais no caminho de se chegar numa resposta do que ficar naquela de eu vou multiplicar ou eu vou dividir, eu vou montar uma continha aqui. E muitas vezes, mesmo quando a criança coloca uma continha ali, ele não chega ao resultado. Assunto para um próximo episódio. Então, fica a reflexão de se pensar nessas estratégias e como o desenho ele pode ser fundamental também no 6º ano, também no ensino fundamental 2, para que o aluno ele possa compreender aquelas relações que ele está vendo ali em matemática. Eu acho que o áudio ficou grande demais, mas assim, eu quero vir em outros momentos para compartilhar, para trazer um pouquinho essas ideias, muito mais no sentido de a gente pensar em ensinar de uma forma diferente, de uma forma mais significativa, e que a gente não repita aqueles erros que foram cometidos com a gente enquanto a gente era estudante, e muitas vezes a gente saía daquela aula sem entender nada. Confesso que depois dessas aulas, agora em 2023, eu posso dizer que agora eu sei dividir com mais calma, com mais tranquilidade, e entendo o processo de divisão com algoritmo depois de ter estudado também muito e de ter conversado com outros professores, de ter ido em busca de leituras que me ajudassem a observar isso. Então, assim, é gratificante para mim, enquanto professora, de perceber essa evolução em mim e o quanto eu posso estar melhorando em sala de aula. E aí quero, né, espalhar a mensagem para ver se esse bichinho aí pega. Volto em outro momento, talvez próxima sexta-feira, né, encerramento do ano letivo aqui no Colégio de Aplicação. Para os alunos, já ainda vou ter mais uma semana de conselho de classe. Compartilhar um pouquinho do que foi vivenciado na semana, tá? Valeu, beijos, até a próxima.